Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma programação do nosso Fala Trader. Tudo bem com vocês? Como estão? Kiyoshi, boa noite. Boa noite, pessoal. Como é que foi o dia de vocês hoje? Se puderem me dar um ok aí no chat. Dá um ok para mim, está tudo bem, está tudo certinho. Se consegue me ver a tela, né? Consegue ver a tela e me ouvir bem? Boa noite, Giovano. Tudo bom? Boa noite, Arthur. Boa noite, Joás. Tela ok? Como é que tá aí para vocês, pessoal? Obrigado, Kiyoshi. Obrigado, Arthur. Malcir, boa noite. Sângelo, tudo ok? Valeu. Valeu, galera. Vamos começar? Vamos falar aqui de um assunto que eu particularmente gosto muito, né? Acho interessante essa parte da matéria da análise técnica, que são os padrões de candlestick. Vamos falar um pouco sobre eles hoje. Para quem não me conhece, eu sou Jefferson Silva, mais conhecido como Jota. Sou um dos moderadores da Invest TV, fico na sala de day trade em índices e opções, de segunda a sexta-feira durante o pregão. Se você ainda não conhece o trabalho lá de day trade, mas tem disponibilidade, tem vontade de conhecer, já está aqui convite para você participar da sala todos os dias ao vivo, tá ok? Hoje vamos falar aqui agora fora do ambiente de pregão, mais descontraído, todo mundo já descansou, já jantou, já tomou um banho, já está de cabeça fresca, sem a emoção do trade, sem aquela adrenalina, a gente vai estudar um pouco os padrões de candlestick. Esses padrões são muito utilizados, né, por alguns players. Mesmo aquele que não utiliza, por exemplo, eu não foco em padrão de candlestick, mas eu gosto de ver o padrão de candlestick reforçando um sinal dentro de uma estratégia que eu estou para utilizar, tá? Então, o padrão de candlestick é uma das matérias mais interessantes, na minha opinião, da análise técnica. Bom, os candlesticks têm uma história, né? Eles começaram a ser utilizados aproximadamente lá no final da década de 80. Ainda quando se utilizava muito gráfico de barras, né? Enfim, de lá para cá isso vem cada vez mais sendo utilizado. Existem padrões de diversos tipos de candles e quantidade de candles, mas sempre há necessidade de uma confirmação, né? O candle só isolado, ele é apenas um sinal, um alerta, né? Chama a nossa atenção. É necessário uma confirmação mínima no dia seguinte, ou no período seguinte. Às vezes você está usando um período de 15 minutos, por exemplo, há a necessidade de esperar a confirmação, tá? Então, existem padrões de 1, de 2, de 3 e até de mais candlesticks. Também diz a história do candlestick, né, que é uma técnica criada no Japão, que foi uma técnica que foi criada no Japão. Diz aí a história que lá no ano de 1700 e lá vai alguma coisa, e era usado nas antigas bolsas, né, de arroz existentes lá de Osaka. E aí isso começou de lá e foi sendo
utilizado, difundido até aqui nos dias de hoje, na década de 80 para cá, passou a ser bastante utilizado aqui também. Aliás, hoje é o que mais se usa, né? Gráfico de barras, poucas pessoas utilizam, mas aqueles analistas não velhos, mas experientes, né? Analistas do tempo antigo, que acostumou com gráfico de barras e tal, e ainda utiliza aquele gráfico, mas a sua grande maioria utiliza candlestick. Bom, beleza, Joás. Valeu, Lucas. Consegue sim, Alessandro. Consegue sim. Então vamos lá. Existem padrões de candlestick que são padrões de reversão altista. O que indica, né? Nós temos até aqui a figura e a imagem do touro e do urso, porque é a briga entre os comprados e os vendidos, os compradores e os vendedores, o tempo todo, candle a candle, período a período, negócio a negócio ali no book, existe esse duelo entre quem quer comprar e quem quer vender. Há os touros que dão a chifrada de baixo para cima, levantando os preços, e há os ursos que dão a patada de cima para baixo, derrubando os preços. Então, esse duelo é constante. E existem alguns padrões que são chamados de padrões de reversão altista. Alguns modelos mais comuns, né? Engolfo de alta, doji, martelo, martelo invertido, marubozu de alta, arame de alta, piercing line, kicker de alta, e entre outros, ok? Vamos trazer alguns aqui para a gente poder dar uma explicada e uma conhecida sobre esses padrões. Então, padrão de reversão altista. Vamos começar falando aqui do doji e entender a característica dele, né? Então, doji ou estrelas em fundos são figuras de corpo pequeno ou sem corpo. Com ou sem sombras, que se formam com um gap de exaustão de baixa em relação ao candle do dia anterior. Faltou o dia ali, né? Indicam indecisão, pois o candle fecha no mesmo preço de abertura ou muito próximo a ele. Quando aparecem após uma tendência de baixa, são fortes indicadores de reversão, marcando um fundo. Então, no meio de uma perna de tendência, ele não tem muito valor. Ele passa a ter valor quando confirmado, no período posterior, confirmado que aquela estrela ou aquele doji formou ou deixou uma característica de fundo, tá? Para ser uma reversão altista. Depois vamos chegar nos padrões de reversão baixista, tá ok? Então, se confirmando posteriormente, no dia seguinte, larga máxima e mínima maior nesse doji, nessa estrela, deixa uma característica de que ali há um provável fundo deixado para trás. Então, indica próximos períodos de alta. Ok? Aí no gráfico a gente vê alguns, né, exemplos, alguns modelos aqui, e sempre que ele vem, ele acontece aqui embaixo, geralmente aqui, ó, esse dojizinho aqui não tem valor, né? Esse dojizinho aqui fica sem valor. Mas aqui ele passa a ter valor. Por quê? Porque aqui tem uma característica de fundo. E aí ele sobe. Largou até um dojizinho estrela aqui em cima e tal, mas aqui a gente tem que se atentar aos dojizinhos com corpo ou sem corpo, que deixam uma característica de fundo e marcam e larga o fundo e o mercado, os preços passam a subirem, né?
após sua confirmação. Um outro padrão de reversão altista também é o padrão mais famoso do mundo, que é o martelo. Esse padrão, martelo, o mais famoso de todos, é a mais comum das figuras de reversão altista, né? Sendo formado por um candle de corpo pequeno e uma longa sombra para baixo. A abertura ocorre com um gap de exaustão de baixa e um forte movimento de venda. Leva o preço ao menor nível do dia, ponto em que se inicia um forte movimento de compra ou uma forte movimentação de compra. O preço sobe e fecha na máxima do dia ou pouco abaixo da abertura. A cor do corpo do martelo não é importante. Ele pode ser verde ou vermelho, tá? Podendo ser clara ou escura, né? O sinal mais relevante deste candle é uma longa sombra. Então, a cor desse corpinho aqui não importa se ele é positivo ou se ele é negativo. Importa também, não necessariamente ele precisa fechar na máxima, ele pode fechar próximo da abertura. E desde que ele tenha uma sombra, se pede aí no mínimo de 2,5 vezes, né, o seu corpo real. Aproximadamente isso, no visual você bate o olho, você enxerga o martelinho e espera a confirmação no período seguinte. Se este também romper máxima do martelo, larga um fundo para trás e há uma sinalização que podemos ter próximos períodos altista. Tudo bem? No gráfico, é comum encontrar martelos no gráfico, né? Então, alguns aí circulados para a gente enxergá-los. Então, aqui nós temos um corpinho bem pequeno, uma sombrinha em cima, uma sombra grande embaixo. Aqui nós temos um dojizinho estrela, que é o padrão que nós conhecemos anteriormente. Aqui nós temos um outro martelinho com corpo negativo, porém fechamento próximo da abertura e sombra pelo menos 2,5 vezes maior que o seu corpo. Depois disso, forte movimentação de alta. Aqui deixou um corpo positivo, próximo da máxima, fechou uma sombra também longa e iniciou um processo também altista nos períodos seguintes. Ok? Próximo padrão altista, martelo invertido. Martelo invertido também, até por ser parecido com o que nós acabamos de ver, né? Também não é muito incomum. Aliás, ele é muito comum, tá? Ele tem como característica, como está na figura aí, né? Aparecer no fundo, porém de ponta cabeça. E ele dá para a gente a ideia tem o mesmo formato de uma shooting star, né? Um corpo pequeno, com uma longa sombra para cima, mas ocorre em fundos. A shooting star ocorreria em topos, né? Após uma tendência de baixa. Então, ele ocorre em fundos após uma tendência de baixa. O preço vem caindo e larga esse padrão aqui embaixo. Não necessariamente com esse gap e tudo mais, aqui é só ilustrativo, ok? A figura abre no preço mínimo, ou próximo a ele. Um forte movimento de alta ocorre após isso, e entretanto, a pressão vendedora aumenta e os preços voltam a cair, fechando próximo ao preço de abertura. É uma figura não muito comum, embora eu considere ela bastante comum. Tem um aspecto de uma figura de baixa, entretanto, indica que está havendo aumento da pressão compradora e que a tendência de baixa está enfraquecendo, aumentando a probabilidade de uma reversão. A confirmação da reversão seria uma forte alta no candle seguinte. Tudo bem? Até porque forte alta? Porque nesse caso o fechamento foi próximo das mínimas. Então,
precisaria uma forte alta no dia seguinte para conseguir romper a máxima lá da sombrinha, né? Para que isso se confirme. Tudo bem? Então aqui é mais um padrão de reversão altista. Temos aqui no gráfico alguns exemplos. Tá? Temos um aqui embaixo. Tem até um martelo e depois um martelo invertido, né? E aí sobe. No meio do caminho faz um pullback curto, larga o martelinho invertido aqui também e sobe. Tá? Aqui são movimentos já lá no fundo, ele larga uma sombra, no outro dia larga um martelinho invertido aqui e sobe também. Aqui a mesma coisa, sobe também. Então, alguns exemplos no gráfico para a gente verificar como que eles surgem. Próximo padrão de reversão altista. Engolfo de alta. Esse padrão engolfo de alta, eu adoro ele, eu acho ele bonito demais, né? E recentemente a gente operou alguns padrões desse em Petrobras, em Vale, com opções. Mas eu adoro esse sinal, eu acho um sinal muito forte também. Para mim até mais forte do que martelos, estrelas, né? Eu acho ele muito forte esse sinal e eu gosto de usar. Então, enquanto maior o tempo que você for selecionar para fazer a sua análise, mais forte fica esse sinal, ok? Mas esse nosso engolfo de alta tem como sua característica, né? Como sua característica aqui no engolfo de alta, é uma forte figura de reversão formada por um candle de alta que engloba o candle do dia anterior. Faltou o dia de novo ali. Ocorre após uma tendência de baixa. O preço do ativo abre abaixo do fechamento anterior, ocorrendo um gap de baixa, né? E ocorre, após isso, um forte movimento de compra. Os preços sobem fazendo um fechamento acima da abertura e do máximo do candle do dia anterior. Pode ou não possuir sombra, conforme está ali no desenho ali, tá? O importante é que seu corpo seja maior que o candle anterior, como está nessa figura ilustrando para vocês aí. Então, é um padrão que eu gosto bastante. Eu confio muito nesse sinal e quando ele aparece, se for no ativo que eu estou operando, que eu opero comumente, eu geralmente faço alguma coisa, tá? Então, no gráfico, nós vemos a força desses movimentos de engolfo e eles aparecem geralmente puxando uma perna boa depois dessa sinalização dele. Seguindo aqui, padrão de reversão altista ainda. Temos mais um modelo que é o arame de alta. No arame de alta, é considerado uma figura de reversão secundária, tá? Esse aqui é um padrão de candles que precisa de 2 candles, né? E um terceiro para confirmar. Então, é considerado secundário por isso, tendo o formato oposto ao engolfo de alta. Se você olhar aqui o nosso engolfo, você vai ver que é um arame de costa, né? Ou o arame é um engolfo de costa, tá? O arame é o oposto do engolfo. Ele tem sendo formado por um candle com um longo corpo seguido por um outro candle de corpo pequeno, uma estrela ou um martelo, cujo máximo e mínimo estão dentro dos limites do corpo do candle anterior. Os japoneses o definem como mulher grávida. A confirmação da reversão é um candle seguinte de alta e aumento do volume nos candles que seguem. Então, a partir depois desse padrão identificado, o candle seguinte seria o terceiro candle,
de alta e com volume de preferência, dando mais força ainda para essa sinalização, que geralmente se torna em um fundo, tá? No gráfico, temos aí alguns aramis. Também é comum. É mais difícil de você ouvir falar, porque as pessoas, até porque precisa de 2 candles, acaba passando despercebido pela gente, né? Mais fácil identificar um candle só, fazendo um martelo, uma estrela, um doji, mas como é um padrão com 2 candles, há a necessidade de se especializar, né? Focar ali, senão você não percebe ele. Então tá aí alguns exemplos de arame de alta. Seguimos ainda em padrão de reversão altista com mais um modelo que é o Piercing Line. O Piercing Line, ele é um padrãozinho que ele penetra, né, pelo menos 50% do candle anterior. Então, também pode ser chamado como penetrante de alta, né? Então, nós temos aí o Piercing Line, essa figura é uma variação do engolfo de alta, tem um formato inverso da tempestade e ocorre após uma tendência de baixa. O preço vai caindo e geralmente aí forma esse, o mercado dá uma reagida e forma esse piercing. O preço do ativo abre abaixo do fechamento anterior e sobe, fechando acima do preço de fechamento do anterior. O fechamento do candle de alta deve estar no meio do corpo do candle de baixa anterior. No meio, pelo menos, né? Próximo ali dos 50% do corpo real do candle anterior. Então, ele penetra pelo menos 50% do candle anterior, fechando assim. No gráfico, temos aí alguns exemplos de piercing, que após o movimento do piercing, o ativo desenvolveu uma movimentação altista. Mais um padrão de reversão altista, Marubozu, nome diferente, né? E também raro de você encontrar um Marubozu perfeito. Você vai em alguns Marubozus assim, mais pela consideração, pela amizade, do que perfeito, né? Mas ele perfeitinho, ele chega a ser um pouco raro. Mas esse padrão também é forte, é um padrão de muita força do mercado. É um candle longo sem sombras. Consiste em uma forte alta. É uma figura muito forte por indicar aumento da pressão de compra e a continuação de uma tendência de alta. Aliás, e de sua continuação, né, da tendência de alta. Sua mínima é o preço de abertura, seguido de uma forte alta com o fechamento na sua máxima. Muitas vezes é a confirmação de um candle de reversão altista ou quando aparece durante uma tendência de baixa, é a própria reversão dessa tendência. Então, precisamos entender que ele pode surgir no meio da tendência, dando continuidade com pressão de compra, pressão de venda. Ele pode surgir ali no meio de uma perna de tendência, como ele pode aparecer naquele famoso contra-ataque, né? Ele aparece depois de uma tendência de baixa, mostrando uma força compradora forte. E essa força pode, se continuada no período seguinte, pode confirmar um belo movimento altista. No gráfico a gente vê esses exemplos da Marubozu aí de alta acontecendo nesses fundinhos, tá? E aí vem a força e ele vai embora. Mais um padrão de reversão altista, kicker de alta, né? Kicker de alta, a Vale que gosta de fazer isso, né? A Vale é um dos ativos que adora fazer esse padrãozinho de kicker, né? Então, é um padrão, é uma figura de reversão extremamente forte, por ser a própria reversão da tendência. Só ele já reverte a tendência, né? Por ser a própria reversão da tendência, significa que, após uma tendência de baixa, é formado por um candle de alta com preço de abertura igual ou acima, né,
ao do candle de baixa anterior. O preço do ativo sobe e fecha muito acima do fechamento do candle anterior. Os grandes investidores fazem uma inversão do mercado drasticamente, marcando o início de uma tendência de alta, ou uma nova tendência, né? No gráfico a gente vê como de fato ele tem a sua força, né? Tem a sua força ali. Tá caindo, de repente dá uma pancada para cima e segue. E agora alguns padrões de reversão baixista. O primeiro deles é o próprio doji, né? Doji ou estrelas em topos são figuras de corpo pequeno ou sem corpo, chamado doji. Com ou sem sombras, que se formam com um gap de exaustão de alta em relação ao candle do anterior. Indicam indecisão, pois o candle fecha no mesmo preço de abertura ou muito próximo a ele. Quando aparecem após uma tendência, então quando aparece após uma tendência de alta, são fortes indicadores de reversão marcando um topo. No meio do caminho ele já não tem valor, tá? Ele é só quando se aproxima de um alvo, de um suporte, de uma resistência, e aí aparece o doji. Ele pode, se confirmado no período seguinte, pode ser uma bela de uma indicação para, entre aspas, né, acertar o topo. E aí no gráfico a gente vê alguns dojis, algumas estrelinhas. E depois deles, o mercado desenvolveu, o ativo desenvolveu movimentos de queda. Mais um padrão de reversão baixista, enforcado. É o próprio martelo, porém no topo e não no fundo, né? Então tem o mesmo formato do martelo, um corpo pequeno com uma longa sombra inferior, porém ocorre após uma tendência de alta. A figura abre com um gap de alta no preço máximo ou próximo a ele. Um forte movimento de venda ocorre e o gap é fechado. Entretanto, o mercado volta a subir, fechando próximo à máxima do dia. E aí damos o nome a esse padrão de enforcado. Essa briga entre touros e ursos nesse período do candle forma uma abertura em alta, uma pressão vendedora, uma pressão compradora e os touros ganhando no final do dia, fechando muito perto da máxima ou da abertura, né? No gráfico a gente vê alguns enforcados. Ali está errado, né? Primeiro ali não é enforcado, não. É uma marcação de doji que ficou ali na tela, mas depois nós temos um enforcadinho ali, a segunda círculo. Esse segundo círculo aqui é um martelinho, é um enforcadinho. Aqui temos, aqui também está uma estrelinha, né? O enforcado está aqui e aqui também tem uma estrelinha. Enforcado não é também muito comum. Padrão de reversão baixista, shooting star. Martelo, nós já vimos, né? Ocorre no fundo para ter valor. Martelo invertido, ocorre no fundo para ter valor, para chamar martelo invertido. Então, o martelo, quando está no topo, ele é enforcado. E o martelo invertido, quando está no topo, ele é uma shooting star, ou uma estrela cadente, tá? E aí você tem a figura inversa do martelo, uma estrela com um corpo pequeno e uma longa sombra superior aparece após uma tendência de alta. A abertura ocorre com um gap de exaustão de alta e uma forte alta leva o preço ao seu maior nível. Forte alta leva o preço ao seu maior nível, que é a sombra que ele marca lá, tá? Ponto em que um forte movimento de venda acontece, o preço cai e fecha próximo ao preço de abertura ou mesmo na sua mínima. A cor do corpo do shooting star não é importante. O sinal mais relevante deste candle é uma longa sombra, para caracterizar essa estrelinha aí, tá? E aí a gente vê no gráfico, é um sinal também comum e forte. Geralmente chama a ursada aí para bater no mercado. E aí nós temos outro padrão de reversão baixista, chamado de engolfo de baixa.
É o mesmo padrão que nós vimos de alta, porém agora estamos vendo ele acontecendo no topo. É uma forte figura de reversão formada por um candle de baixa que engloba o candle do dia anterior, ocorre após uma tendência de alta, o preço do ativo abre acima do fechamento anterior e ocorre um forte movimento de venda após isso. Os preços caem, fazendo um fechamento abaixo do preço de fechamento e da mínima do candle anterior. Preços caem, fazendo um fechamento abaixo do preço de fechamento e da mínima do candle anterior. E aí no gráfico a gente vê esses engolfos acontecendo, né? São lindos, já no fundo eles já são fortes, imagina no topo, né? Onde vender tudo é mais fácil, mais rápido para cair. Então quando acontece um engolfo de baixa, padrão de candlestick, geralmente provoca uma movimentação bem expressiva. Padrões de reversão ainda baixista, nós temos a aramide baixa, que é o engolfo invertido, né? Onde a barra maior ou candle maior ocorre primeiro. Então, aramide baixa é considerado uma figura de reversão secundária também, tendo o formato oposto ao engolfo de baixa, secundário porque ele só existe, ele necessita de 2 candles para existir e um terceiro para confirmar. Ocorre após uma tendência de baixa, né, conforme eu disse, sendo formado por um candle com um longo corpo, seguido por um outro candle de corpo pequeno, uma estrela ou um enforcado, cujo máximo e mínimo estão dentro dos limites do corpo do candle anterior. O japonês o define como mulher grávida também. Ele só ocorre no topo, diferente o aramide alta e o aramide baixa, só essa inversão. A confirmação da reversão é um candle seguinte de baixa e aumento do volume dos candles que seguem. No gráfico a gente vê os aramis caracterizando ali topos. Inclusive tinha um outro aqui, ó, também. Só que o corpinho dele aqui ficou abertura acima do anterior, então deu um pouco de mais para penetrante, piercing, né, do que para arame. Próximo padrão de reversão baixista, tempestade. Essa figura é uma variação do engolfo de baixa. Tem um formato inverso do piercing line e ocorre após uma tendência de alta. O preço do ativo abre acima do fechamento do dia anterior e cai, fechando abaixo do preço de fechamento do dia anterior. O fechamento do candle de baixa deve estar no meio do corpo do candle de alta anterior. Pelo menos no meio, né? Então, esse penetrante, né? Essa penetração que ele faz no candle do dia anterior, depois de uma tendência de alta, numa região de resistência, numa projeção de Fibonacci, num objetivo atingido ou próximo dele, pode caracterizar, quando confirmado, no período do candle seguinte, fazendo mínimas e máximas menores, pode caracterizar um topo e uma venda pode ser interessante. No gráfico nós vemos aí o padrão acontecendo, a tempestade ali, ocorrendo nesses cenários e provocando uma queda no mercado. Um outro padrão de reversão baixista que temos é Marubozu de baixa, que é aquela figura rara, forte, porém rara, de você pegá-lo perfeito, né? É um candle longo sem sombras, consiste em uma forte baixa, é uma figura muito forte por indicar aumento da pressão de venda e a continuação de uma tendência de baixa. Sua máxima é o preço de abertura, seguido de uma forte baixa com um fechamento na sua mínima. Muitas vezes é a confirmação de um candle de reversão baixista ou, quando aparece durante uma tendência de alta, é a própria reversão dessa tendência. Então é um padrão, repito, bastante forte e confiável se utilizado em tempos gráficos aí
para day trade, para swing trade ou no day trade, no mínimo nos 15 minutos, né? Se você descer muito tempo gráfico, já perde um pouco da sua força. Mas 60 minutos, diário, semanal, é uma indicação bem relevante, mas atendendo toda essa característica aí. Todos esses padrões aqui tem que atender essa característica para ter valor e peso, tá? Marubozu de baixa no gráfico, você vê como é raro, né? Encontramos aí um. Outros, né? A gente tem aqui, ó, não tão perfeito. Tem aqui, não tão perfeito. E tem aqui, depois da confirmação da Shooting Star, veio aparecer um Marubozu jogando pressão mesmo, vendedora. E quase um outro aqui. E aí ele deu um contra-ataque, um outro Marubozu aqui. E jogou a força para cima aqui. Então, não é comum. É difícil até de você identificá-lo. Mas olha só aqui um Marubozu grande com força. Isso aqui é um dia de muita força. Provoca esse padrãozinho, né? Olha só. E esse aqui é porque é o Ibov, tá? O Ibov ainda que você vê muito, porque o Ibov, ele não tem gap, né? O índice futuro tem gap. O Ibov não tem gap. Então você está vendo aqui bastante, porque o Ibov não tem gap. Então ele às vezes abriu aqui embaixo, só que ele não marca gap. Ele já vem daqui do fechamento para baixo. E aí parece que a máxima negociada foi aquela ali e tal. Então dá essa impressão. Nesse caso do Marubozu, tá? O gráfico do Ibovespa perpétuo, ele não tem, que ele é perpétuo, né? Ele não tem gap. Mais um padrão de reversão baixista. Kicker de baixa. Kicker de baixa é uma figura de reversão extremamente forte, por ser a própria reversão da tendência. Após uma tendência de alta, é formado por um candle de baixa com preço de abertura igual ou abaixo ao do candle de alta anterior. O preço do ativo cai e fecha muito abaixo do fechamento do candle anterior. Os grandes investidores fazem uma inversão do mercado, drasticamente marcando o início de uma tendência de baixa. O preço, ele fecha aqui em cima, no outro dia ele já abre aqui na mínima do dia anterior. Né? Ele já vem abrir na mínima do dia anterior. Então ele fecha perto da máxima e no outro dia abre perto da mínima, né? Ou até abaixo da mínima, largando aí esse kicker, dá um chute para trás, né? Dá um chute para trás, provocando essa pressão. E ele por si só já é a confirmação de uma reversão, por fazer máxima e mínima com tamanha força e intensidade. Ok? E aí no gráfico a gente vê algumas vezes ele aparecendo e jogando o mercado para baixo. Olha esse aqui. Que pressão. Bom, esses foram os padrões de candlestick, alguns, né, dos mais comuns, tá? Entre os de reversão de baixa para alta, são os reversão altista e os reversão baixistas, né? De uma tendência de alta para a reversão para baixo. Esses considero aí um dos mais, estão entre os mais comuns, né? Que a gente pode utilizar, acompanhar, observar, e vamos por várias vezes encontrar essas figuras, esses padrões no nosso gráfico. Tá? Esses aí são os meus contatos. Eu convido novamente você a participar da nossa sala ao vivo de Day Trade. Lá você pode aprender a fazer Day Trade, caso você ainda não sabe, está querendo aprender, tem dificuldade, está tentando se virar sozinho, mas realmente sozinho é mais difícil, né? Então você tem a nossa sala, é só você acessar ali esse link que eu estou colocando no chat.
E aí você pode participar da nossa sala ao vivo, tá? Você vai ser remetido aqui a este ambiente. Aí é só você clicar em participar e você vai entrar nessa sala para operar comigo e com o Leonardo durante o dia ali no nosso day trade, em índices, dólar e também opções. Também você pode vir aqui na página do Facebook e você pode curtir aqui a página. Pode dar um curtir aqui na página, seguir aqui essa página que eu posto sempre conteúdo educacional que a gente vai desenvolvendo durante o dia, os dias, tá? A minha própria página do Face, posto aqui. E nós temos um grupo também lá da sala, onde alguns arquivos é postado sempre que necessário, planilha de gerenciamento de risco compartilhado com vocês, que é o grupo Eu Sou Trader. Então, se você quiser, você pode vir aqui também se inscrever no grupo do Facebook, esse outro link que eu coloquei aí. Aí você pede para entrar no grupo e você vem aqui em arquivos, e aí você vai ter planilha aqui de gerenciamento de risco, etc., que você pode, algum material até de padrões de figuras, de candlesticks, tá vendo? Com estatística das figuras, né? Conteúdo legal aqui, que dá para reforçar os seus estudos. No meu canal, você pode se inscrever. Meu canal é este aqui, JTrader1. É só vir aqui nesse canal e clicar aqui, inscrever-se, né? Você já vai ser o número 4.414. Então, você vem aqui, se inscreve. Tem bastante vídeo aqui também na playlist para você se identificar com o perfil, poder assistir aí. São quase 700 vídeos para você poder tirar a sua hora livre, fazer alguns estudos, comparar com outros que você já assistiu e tudo mais. Ok? Então aqui tá os meus contatos, Skype, JTrader, o e-mail também, jtrader@hotmail.com. Fica à vontade, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, pode me procurar. Eu estarei sempre à disposição de vocês. Eu gosto de ajudar. E estou o dia inteiro aqui online, né? Se eu não estou trabalhando durante o pregão, depois do pregão eu estou aqui estudando, estou elaborando alguma coisa, como por exemplo esse material aqui, ou eu estou pelo celular ali acompanhando, porque se vira e mexe, como vocês viram ali, já tem chat ali no Facebook que eu ainda nem abri. Vira e mexe tem perguntas de vocês e eu estou sempre respondendo todos, não deixo de responder nenhuma. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês. Foi show, né? Eu acho que esse assunto eu gosto muito. Espero que vocês tenham gostado também, aprendido um pouco mais. E se tiver alguma pergunta, pode mandar no chat aí que eu já vou respondendo para vocês. Tá ok? Obrigado mesmo. Segunda-feira hoje, né? Dia 29. Temos mais 2 dias de maio ainda para fechar o nosso mês de maio. Mês este que eu comentei hoje na sala, né? Tomara que eu não queime a língua, né? Mas todos os dias positivo, nenhum dia negativo. Falta 2 dias para acabar o mês. Tem sido um excelente mês. De nada, Milton. Vamos que vamos. Parabéns aí para vocês que estão até agora estudando, se dedicando. Enquanto outros estão descansando, amanhã só quer saber de operar, mas não se prepara, né? Agora, quem sabe já sabe, quem não sabe tem que estudar, e vocês estão aqui, estão de parabéns. São esforçados. Certamente vão fazer a diferença. Valeu, pessoal. Obrigado aí, hein? Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã, 8h30, estou na sala já, ao vivo com vocês, hein? Beleza? Se inscreve lá no canal, entra lá na página do Face, acompanha lá o nosso trabalho no grupo também do Face. E vamos que vamos junto. Tem muita gente aqui no chat, ó, tudo da sala lá. Kiyoshi, Giovano, o nome que eu lembro aqui, né? Porque tem nome muito comum, que aí eu não sei se é o mesmo, né? Robson, tem um monte de Robson, não sei se é o mesmo Robson. Enfim, mas pessoal tudo aí, ó, ficou na sala, tá aqui no chat, pessoal se dedicando, ó, querendo aprender.
É assim que é. Esse é o caminho. E a gente gosta de ver que vocês querem aprender. O pouco que a gente já aprendeu, a gente compartilha com vocês. Ok? Então é só. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Um abraço forte. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.